queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Escola de Fotografia. Hoje, dando continuidade a algumas análises fílmicas, vamos falar de um clássico mais do que clássico de Stanley Kubrick, filme de 1971, chamado A Laranja Mecânica, The Clockwork Orange. Ele é baseado num livro de Anthony Burgess, de uns 10 anos antes, de 1962, que o autor escreve depois de um grande trauma quando a sua mulher é estuprada. E ele, comovido por essa intensa emoção, decide escrever este livro de mesmo título, A Laranja Mecânica, adaptado posteriormente por Stanley Kubrick, de uma maneira mais do que genial. A gente vai ver hoje alguns motivos de por que Stanley Kubrick é tão paradigmático e revolucionário no cinema. Pessoalmente, o filme que eu mais gosto do Kubrick é O Laranja Mecânica, ver algumas questões fotográficas, psicológicas, sociais, algumas até extra fotografia, que são muito importantes na linguagem deste paradigmático diretor. E O Laranja Mecânica, então, nos apresenta um futuro próximo, ou um presente, bastante presente, de uma maneira distópica. E o que é a distopia? Diferentemente da utopia, é um lugar onde se vive as máximas condições de repressão, privação das liberdades, que é o contrário de um Estado, de uma sociedade democrática onde todos vivem de maneira livre. E nesse futuro distópico, o Kubrick apresenta também uma grande sátira aos hábitos da sociedade britânica, tendo o Alex Delarge, um nome até bem sugestivo, como todos os outros nomes que aparecerão nesse filme, como o nosso protagonista, o nosso personagem principal. Alex de herói não tem nada, ele está muito mais para um anti-herói, justamente dentro desse conceito de sátira e de crítica que o Kubrick pretende lançar para a gente, e ele interage nesse mundo quase paralelo, esse mundo sujo, que às vezes pode que de paralelo não tenha nada e pode ser a nossa mais escancarada realidade, e o Alex trafega nesse mundo sem lei, nesse mundo injusto e sem ordem, me remetendo hoje a uma leitura do que faz, por exemplo, o seriado Black Mirror, né? Que às vezes a gente pode pensar que ele se refira a um futuro próximo, mas pode que ele esteja contando muito do nosso presente atual e de futuro não tenha nada, da mesma maneira como Alex e os comportamentos apresentados por Kubrick. Cara, Laranja Mecânica é o filme mais sensacional que o Kubrick tem. Tem muita mensagem subliminar. A gente podia ficar horas aqui falando sobre todo o contexto narrativo e os enredos, desenlaces do filme, mas eu acredito que a gente vai tentar fazer essa aula em duas aulas, em dois encontros, aí em dois videozinhos mais ou menos de uns 15 minutos, se tudo der certo, porque é um filme realmente sensacional e que dá muito pano pra manga. E o Alex, nosso personagem principal, ele é um sociopata, que é aquele cara com comportamento evidentemente antissocial, aquele cara que não gosta de se relacionar. Zica do bagulho, zica do bagulho. Sem nenhum senso de responsabilidade, de dano, ou essencialmente uma vergonha, sem nenhuma responsabilidade com relação à moral, sem nenhuma consciência do seu papel de cidadão e que faz para os outros e trata os outros como se fossem realmente objetos. O Alex é um grande sociopata, que sem nenhuma empatia com a sociedade, pertence a uma gangue nem tão malvada assim, mas é uma gangue que acredita ser muito malvada e barra pesada. Todos eles andam iguais, formaisinhos, talvez algum tipo de apelo crítico que a narrativa poderia nos trazer, e essa forma de vestir também acaba abrindo uma possibilidade da gente encarar esse pessoal como extremamente ingênuos, inocentes, né? Vulneráveis. Eles se vestem mais ou menos como se fosse um grupinho de dança, um pessoal da mímica. Eles são realmente muito diferentes do que a gente esperaria do estereótipo de uma gangue. E o Alex também, ele usa essa maquiagem, esse detalhe no olho, tão somente no olho, para começar a destacar esses comportamentos quase de rompante, essa maneira esquizoide de se comportar. Que da mesma maneira como o Iluminado, por exemplo, tinha naquela outra análise que nós fizemos, os altos e baixos também estão presentes de forma mais acentuada, e essa gangue do Alex, eles são bem violentos, eles são pessoas assim, não pensam muito para agir, e sem nenhum raciocínio eles acabam cometendo inúmeros crimes ao longo deste filme. Se você não viu o filme, por favor, vai ver Laranja Mecânica, porque tem spoiler. Eu vou contar o filme inteiro para você aqui, se por um acaso você não viu. E num desses crimes, o Alex acaba preso e submetido a um tratamento do governo, que era um tratamento que buscava erradicar os crimes e as pessoas violentas, chamado tratamento Ludovico, controlando as pessoas com medo, controlando as pessoas através do receio e do pânico. Mostrar e demonstrar muita violência sexual, inclusive, até que esta pessoa conseguisse
reprimir todas as suas pulsões violentas e esses seus instintos sociopatas, onde o cometimento de crime acabava sendo uma coisa banal. E essa reeducação, a longo prazo, evitaria que essas pessoas reincidissem no crime. Então, esse tratamento Ludovico se baseava basicamente na aplicação, na gestão de determinadas drogas para o paciente e a demonstração excessiva de imagens violentas e imagens sexuais, como se fosse para te causar uma repulsa, como aquele cara que quer largar de fumar, por exemplo, deixa 2 ou 3 cigarros dormindo num copo com água e no outro dia vai lá e bebe aquela água. Pode que a repulsa que ele tenha do gosto do cigarro faça ele largar, mas se ele não tiver realmente a fim de parar e com uma disposição de ânimo que o leve a parar, ele vai simplesmente trocar a marca porque vai ter um gosto levemente diferente e ele vai continuar fumando. Basicamente é essa a lição que o Kubrick quer passar pra gente a partir desse tratamento Ludovico, que é aquela imagem clássica do Alex sendo submetido a essas imagens, inclusive com requintes de crueldade, porque ele não conseguiria fechar o olho. Logo, pinga uma pequena lágrima nos olhos do Alex, de maneira que substitua e também parecendo bem contraditório esse gesto de delicadeza e de violência absurda. Dá pra gente colocar em mais um dos contextos de dualidade crítica do Stanley Kubrick, porque não faria sentido você estar fazendo uma tortura numa pessoa e ao mesmo tempo enxugando as lágrimas dela. É um comportamento bem contraditório, ao mesmo tempo essa repressão silenciosa ou essa obediência sofrida que as pessoas eram submetidas ou são submetidas, que está refletido aí nessa genial intenção do autor contrastando esses comportamentos. Então a moral que essa parte clássica do filme quer passar pra gente é de que a gente estaria reeducando através de crueldade e violência, mas como bem sabemos, violência gera ainda mais violência e já estamos bem cientes de que em pleno século XXI a violência nem sempre é a melhor decisão. Aí já abre um monte de debates psicológicos, como por exemplo o behaviorismo e todas essas correntes de Pavlov, de Skinner, e esse debate psicológico, que não vamos nos atentar aqui, era repassado através de ações condicionadas e ações incondicionadas, por exemplo, a repetição das imagens violentas. E aí que o Alex é torturado, ele é espancado, ele sofre tudo aquilo que ele e a sua gangue faziam para as pessoas e para o mundo, meio que numa lei da retribuição, uma lei universal de tudo que vai e volta, ele acaba sofrendo personagem a personagem, descontando tudo aquilo, todos aqueles males que ele havia feito, seja espancar e violentar um mendigo na rua, seja violentar e estuprar a mulher do senhor burguês na sua casa de roupão, seja assassinar a Nossa Senhora Maluca dos Gatos, que é o crime pelo qual ele vai em cana. Tudo acaba voltando à eterna lei do retorno e o Alex sente isso ao longo da nossa narrativa. Inclusive os policiais que acabam retirando o Alex de um lixamento público do grupo de mendigos que reconheceu ele, levam ele para ser torturado no meio do mato. Não dava para se confiar em ninguém. E mais uma crítica do Stanley Kubrick dizendo que nessa sociedade não podemos confiar em ninguém. E quando o ministro lhe pede ajuda para fins de opinião pública, o Alex acaba sendo totalmente dissimulado e acaba sendo até certo ponto cínico, voltando a ter todo aquele comportamento muito comum de sociopata. No fim das contas, foram inúmeros trabalhos em cima de trabalhos e não adiantou para nada. Estávamos atacando o efeito e não a causa, que vai continuar sendo solitário, com falta de empatia pelos demais. Como é a narrativa do Kubrick, elementos isolados, distantes, comportamentos superficiais, sorrisos forçados, situações que a gente às vezes se vê desconfortável, mas tem que agir assim pelo simples fato de estar em sociedade. Kubrick também aborda muito a questão da hierarquia, das estruturas institucionalizadas de repressão, fala inclusive sobre a objetificação do corpo da mulher algumas vezes nesse filme, como nós vamos ver daqui a pouquinho, um estado de ânimo demasiadamente violento, seja numa cultura anglo-saxônica, quer seja numa cultura latina. E hoje, se o Kubrick tivesse vivo, falecido em 99, ele estaria talvez perplexo com uma determinada globalização da violência, porque isso é um fenômeno hoje que perspassa todas as sociedades e acaba sendo igualmente opressor e igualmente violento, principalmente no Brasil. Vide os telejornais e os inúmeros casos de violência policial dia após dia. O carro dele foi fuzilado com 80 tiros. O Kubrick também coloca o padre Godfrey, que é o Frei de Deus, como Alex DeLarge, é um nome muito sagaz e que traz a bondade, a boa vontade que ele precisaria ter
para conseguir se livrar. E existe muita dualidade entre o aspecto religioso e a própria sociedade. Tem imagens de um Cristo sendo violentado, a própria crítica do Kubrick incide aí, porque ele está mostrando a ideia da própria cultura romana de violência. Aparece uma cena dele comendo uma uvinha, como se fosse uma referência aos próprios deuses romanos ou gregos, a Baco, a Dionísio, como quem diz, vocês propagam uma cultura machista, sexista e violenta. Eu sou apenas um fruto, porque as minhas idealizações, como nessa cena da uvinha, eu trago a partir do momento que eu simplesmente estou inserido numa cultura. Eu fui ensinado a cultuar determinados valores, como o álcool, como a sexualidade, como a violência. A grande crítica deste filme está na ideia de você ter um cidadão modelo que não incomodasse, que não sentisse mais pulsões, instintos, desejos e que fosse aquilo tudo que se espera dele. Logo, um corpo docilizado, uma docilização dos corpos, lembrando Michel Foucault no livro Vigiar e Punir. O soldado se tornou algo que se fabrica, de uma massa informe, de um corpo inapto. Fez-se a máquina de que se precisa. Corrijam-se aos poucos as posturas. Lentamente, uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Assenhoreia-se dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga em silêncio no automatismo dos hábitos. Em resumo, expulso o camponês e lhe é dada a fisionomia de soldado. Então, isso é a docilização dos corpos para você acabar criando um ideal de cidadão perfeito que não incomode. Porém, a grande crítica do Kubrick reside de que se você só lidar com métodos aversivos, você não vai ter resultado nenhum, porque a essência dessa pessoa vai continuar buscando os instintos que a natureza traz para ela, são coisas inatas. E lembrando em alguma forma também George Orwell, o nosso glorioso escritor que tinha uma enorme aversão às injustiças sociais, era muito claro e subliminar nas suas abordagens e fez e militou a partir de uma intensa oposição aos regimes totalitaristas. O Kubrick acaba apresentando uma certa faceta de Foucault e uma certa faceta de George Orwell. É uma intensa mistura de dualidades. Vamos começar a analisar algumas cenas agora e falar também um pouquinho de fotografia e dissecar um pouquinho do que esses pedaços das cenas têm para contar para a gente. Esse é o Alex, nosso protagonista, e vejamos a forma como o Kubrick traz o primeiro take do filme pra gente. Ele traz o Alex, uma baita contradição até certo ponto, junto com uma gangue, tinha tudo para ser aquela coisa de sempre. Eles estão bebendo leite, gente. E veja que eles estão bebendo leite, porém não é leite comum, é um leite com drogas, né? Eles tinham diversos tipos de droga nesse leite e eles ficavam bebendo neste lugar excêntrico, também todo cheio de corpos femininos espalhados, como se fosse mesa, então, né, um clichê absurdo, um clichê até descomunal do papel da mulher em sociedade, ou seja, uma grande crítica logo na primeira cena do filme. E sem contar muito pra gente, o Kubrick já nos traz para a cena do mendigo, o mendigo cantando, cantarolando, deitado no viaduto, e como é uma marca bem característica dele, traz esses dois planos contrapostos na chamada quebra de eixo, que não é muito aconselhável ao público porque causa uma certa confusão e, como sempre, é isso que o Kubrick acaba querendo. E num ato bem derrompante de emoções, de uma bela canção e de uma salva de palmas, a gangue do Alex acaba espancando esse mendigo, que dá uma lição de moral, também trazendo uma grande contradição e um ponto bem interessante a ser observado, porque é um mendigo na condição de reivindicar lei e ordem. Então o mendigo fala que as pessoas novas não respeitam mais as pessoas velhas num estado violento onde falta lei e ordem. E ele é espancado em seguida num comportamento bem altos e baixos. It's a stinky world because there's no law and order anymore. It's a stinky world because it lets the young get onto the old. You dog. Oh, it's no
orders for an old man any longer. What sort of a world is it at all? Men on the moon, and men spinning around the earth, and there's not no attention paid to earthly law and order no more. Oh, dear land, I fought for thee and Continuando a levada de altos e baixos, o Kubrick joga a gente neste vasinho quase neoclássico e um fundo também neoclássico com uma gangue bem bizarra, vestida de maneira diferente, não menos bizarra do que a gangue do Alex. E aí o desfecho dessa cena não poderia ser menos bizarro, acontece quase que um balé violento dentro de uma luz mais do que maravilhosa que entrava por uma porta lateral, então uma luz rasteira que destaca bastante a textura do solo e os movimentos contrastados dos nossos bailarinos violentos. E essa cena transcorre, o pau vai fechando, quebram-se garrafas, eles vão brigando até que chega a polícia, o Alex dá o sinal e eles saem correndo. The police! Come on, let's go! E lembrando sempre que o Kubrick não deu nenhum tipo de informação pra gente. Existe um narrador em primeira pessoa, que o Alex é o próprio narrador da história, ele contando através dos próprios olhos. The Durango 95 poured away real horror show. A nice, warm, vibrating feeling all through your gutty woods. Where I lived was with my dada and mum in Municipal Flat Block 18A, Linear North. Não traz nenhum tipo de carga informacional, tão somente sensorial. Existem alguns erros propositais de continuidade, porque é justamente esse caráter de dupla natureza, né? Esse caráter dual, dicotômico, que o Kubrick pretende passar pra gente o filme inteiro. E aí já parte para aquela cena do carro, né? Que ele tá basicamente falando de adrenalina pra gente, de que esse grupo, essa gangue de jovens, vai ter uma hora que a mãe do Alex vai acordar ele para ir pro colégio, então ele não são maiores de idade, muito provavelmente, e nessa época todo mundo gosta de uma certa dose de adrenalina, e a adrenalina acaba meio que comandando as nossas atitudes e as nossas emoções. Então o Kubrick também dando esse index, né, dando esse índice de entendimento pra gente, os jovens dessa idade gostam de adrenalina, e não é por causa de um condicionamento que eles vão deixar de gostar. E logo em seguida eles já chegam na cena da invasão da casa do casal burguês. E agora nessa oportunidade já conseguimos ver a direção de cena milimétrica do Kubrick.